Hebreus capítulo 11, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Hoje, nossa intenção nesse estudo é tratarmos acerca das características da fé de Noé. Nós vamos falar um pouco da fé que o salvou e falaremos depois a fé que salvou a sua descendência, não é? Vamos dividir esses dois tópicos, uma parte hoje, uma parte na próxima quarta-feira, se Deus permitir, né? Então, a pergunta que deve ser feita nesse momento, irmãos, o que foi que Deus ordenou para Noé, para que Noé fizesse? O que foi que Deus disse para Noé que ele deveria fazer? Então Deus disse a Noé com essas palavras, né? Faça uma arca, construa uma arca. E ele ordenou isso 120 anos antes do dilúvio. Então foi dada uma ordem 120 anos antes daquilo que iria acontecer, né? Aí vem a seguinte pergunta, né? Por que Deus fez isso? Por qual a razão Deus ter feito isso com Noé? Isto é, porque Deus ordena que Deus disse que ia salvá-lo e ordenou que ele fizesse uma arca, né? E isso foi ordenado há 120 anos antes do dilúvio, né? Por que razão, ou quais razões o Senhor fez isso com Noé? Então, pensemos alguns pontos importantes aqui, irmãos, né? Você vai perceber em relação ao mundo, aqueles que vão se perder, né, que a iniquidade deles ainda seria completamente preenchida e seus pecados seriam então colhidos, isto é, Deus se vingaria deles. O Senhor dá um tempo para os ímpios e durante esse tempo, na realidade, a salvação que está sendo pronunciada salvará aqueles que pertencem ao Senhor, mas aqueles que não pertencem ao Senhor, é como se a medida da iniquidade deles ainda fosse ser completada, até que Deus então estabelecesse o juízo sobre os ímpios, como nós conhecemos bem na Escritura, né? Mas por outro lado, com respeito a Noé, né, o que isso tem a ver com Noé? Por que foi que Deus falou assim com Noé? Por que tanto tempo, né? Para os ímpios podemos pensar isso, e para Noé, por que foi que Deus falou assim? Então, pensemos no primeiro aspecto, irmãos, né? No que diz respeito a ele, a pessoa dele. O Senhor fez isso com Noé para que a sua fé fosse testada e a paciência e o exercício de outras graças de santidade em Noé fossem manifestadas. Então, a paciência, entenda bem isso, irmãos, a sua fé é testada e a paciência e os exercícios de outras graças fossem manifestados ali. Deus lida com Noé e lida com seus servos sempre assim. É assim que Deus lida com todos os seus servos. Ele os exercita e de maneira impressionante, você vai ver isso em todas as Escrituras, ele exercita o seu povo no mundo assim. O seu povo é exercitado a ter paciência, a desenvolver outras graças, a esperar no Senhor. Então, nunca você vai encontrar na Escritura uma promessa que se cumpre amanhã em termos de redenção plena. Você vai aguardar, você vai esperar, você vai pensar naquilo que vem. E no meio disso, Deus vai lidar com aquilo que é mais importante agora: a paciência
da nossa alma, né? Ele conduziu os israelitas no deserto, irmãos, por 40 anos. Um homem viajando daquele local de onde eles saíram até a terra prometida, seria em torno de 40 dias no máximo. O Senhor os levou por 40 anos no deserto. O Senhor lida conosco. O Senhor fala com Noé 120 anos depois. Aqui você tem, eles saem da terra prometida, do Egito, e 40 dias eles poderiam entrar na terra prometida. Eles andaram 40 anos. Se você pegar o texto de Deuteronômio, famoso texto de Deuteronômio, capítulo 8, no verso 2, Moisés diz assim: o Senhor fez isso para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. O Senhor te fez passar por tudo isso para esse fim. Ora, Deus prometeu um filho a Abraão, e nele todas as nações da terra seriam benditas. Nós sabemos disso, lá em Gênesis 12, verso 3. 30 anos depois, isso veio acontecer. 30 anos depois. Ele deu a Davi o reino de Israel e ele foi ungido por Samuel, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Mas ele, por muitos anos, irmãos, depois de tudo isso, ele foi perseguido por Saul, fugiu da morte, até que de fato ele se tornasse rei de Israel. Entre uma coisa e outra, o Senhor lida com o seu povo. É sempre assim, esse é o modo de Deus lidar com o seu povo. O Salmo de número 40, no verso 1, o salmista diz assim, Salmo de número 40, verso 1, diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei pacientemente pelo Senhor. Salmo de número 119, irmãos, no versículo 82, Salmo 119, 82, o salmista diz assim: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Veja as palavras de Davi, irmãos: esmorecem os meus olhos de tanto esperar, de tanto esperar. Deus lida com os seus eleitos assim, desde antigamente, desde o período do Antigo Testamento. É assim que Ele lida com o seu povo, e é assim que Ele vai lidar conosco durante toda a nossa jornada. E, em certa medida, irmãos, quando o Senhor faz isso com seus filhos, Ele faz isso para humilhá-los, para testá-los, para saber o que está no coração deles. Porque nesses casos, irmãos, né, nós mostraremos a quem pertencemos na expectativa das promessas de Deus. Por que as pessoas não creem nessas coisas? Porque elas demoram demais, porque não aparecem como, não é? Pedro chega a dizer isso numa das cartas. As pessoas dizem: Jesus não vai voltar, porque todo mundo fala isso e nunca voltou. Isso na época de Pedro, imagina hoje, irmãos. Há uma palavra e uma promessa: pacientemente nós vamos aguardar no Senhor. Ora, onde os homens, irmãos,
se apartam das promessas de Deus e as expectativas desses homens, não podem fazê-los esperar, isto é, eles têm expectativas momentâneas, circunstanciais, eles não conseguem esperar pelas promessas de Deus. Então eles vão ser manifestados nas suas cores. Aí está a distinção entre Noé e o resto do mundo daquela época. O que soube esperar nas promessas e os que não souberam esperar nas promessas. As cores deles se manifestam na sequência. Você pode ainda pensar no que diz respeito a essas promessas feitas a Noé nesse contexto e pensar da seguinte forma, irmãos. Deus ordenou a Noé que edificasse uma arca muito tempo antes dela ser necessária. Veja que coisa, Deus ordenou a construção de uma arca muito tempo antes dela ser necessária. E ele fez isso sem negar nada. Ele não tirou nem colocou nada, o Senhor ordenou. Se vocês pegarem depois com detalhe a leitura do livro de Gênesis, no capítulo 7 em particular, que descreve ali o Deus falando com Noé, você vai encontrar repetidas vezes essa expressão: Noé fez conforme o Senhor ordenou. Ele fez conforme o Senhor ordenou. Ele fez conforme o Senhor ordenou. Tudo o que Deus mandou fazer, ele fez. Tudo o que Deus mandou fazer, ele fez. Essa é a natureza da verdadeira fé, irmãos. E é impossível ser diferente. É possível, irmãos, o fogo não queimar. É possível o fogo não queimar. É impossível uma fé dessa não produzir obediência. Não produzir obediência. A fé purifica o coração. Assim como o fogo, por natureza, queima, a fé, por natureza, purifica. O texto de Atos, no capítulo 15, Atos, capítulo 15, por favor, abra a escritura comigo. Atos 15, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: e não estabeleceu a distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Purificando-lhes pela fé o coração. O coração. Se isso é verdade, como de fato é, irmãos, né? Então não há nenhuma falta, não há nenhum erro na nossa religião, como os papistas nos acusam. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, a nossa religião, ela não tem falta, porque o que nós fazemos é aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Veja só como se não é verdade. Os muçulmanos ou os islâmicos, os judeus, eles reconhecem as Escrituras. Os papistas, irmãos, colocaram de lado os judeus, só lembrar aqui, os turcos e os judeus, eles reconhecem as Escrituras, mas eles não a têm como palavra de Deus final. Os judeus apenas o Antigo Testamento, os muçulmanos o Alcorão como sendo a verdade. E os papistas fazem o quê, irmãos? Eles colocam de lado os mandamentos de Deus e acrescentam os próprios mandamentos à igreja. Aquilo que é próprio deles, da autoridade deles, e não da própria palavra de Deus.
Ora, perceba um detalhe, irmãos. A Bíblia diz assim: não levantarás falso testemunho contra teu irmão. A Bíblia diz: guarda o dia de sábado para o santificar. Olhe para as pessoas que procuram guardar o dia de sábado, as pessoas que procuram guardar o dia do Senhor, ou que procuram viver conforme a lei de Deus. O que acontece com essas pessoas? Elas são mais feitas de chacota, entende? As pessoas vão ridicularizar. Isso são os radicais, isso são um bando de louco, são fariseus. E é interessante que eles fazem chacota daquilo que Deus mandou fazer. Eles começam a se opor à própria Escritura Sagrada. E aqui, irmãos, Jesus Cristo disse certa vez: quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé? Noé creu e fez aquilo que Deus mandou ele fazer. As duas coisas estão intimamente ligadas. Nesses dias em que nós esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, o que nós precisamos fazer é mostrar a nossa fé pela obediência, fazendo aquilo que Deus mandou ser feito. Essa é a maneira de esperar. A obediência de Noé, ela deve ser considerada por isso, não é? Porque ela era, irmãos, excelente e extraordinária. Sabe por quê? Muitos impedimentos haviam para que ele cresce. Muitos argumentos racionais poderiam impedi-lo de fazer aquilo. Primeiro, o tamanho da arca, a quantidade de animais que entrariam nela, o tamanho que foi ordenado fazer, um trabalho imenso, de grande responsabilidade, foi ordenado a ele. Ele teria ali muita coisa para argumentar, irmãos. Imagina o tamanho, a quantidade de dias e de horas que ele trabalharia ali. Imagina isso. 120 anos depois, uma coisa entediante, algo que é cansativo para a natureza humana, fazer aquilo ali todo dia, aquilo que foi ordenado fazer, nem sinal de chuva, nem sinal de condenação, nem de salvação, todo dia, apenas porque Deus disse: faça uma arca. Apenas porque Deus disse. Isso é contra a nossa natureza, é contra a nossa razão, é contra a nossa lógica. Preste atenção ainda, irmãos. Imagina a quantidade de pessoas naquela época que faziam chacota de Noé. Sabe por quê? Ele diz assim: isso que ele está fazendo significa que o mundo todo vai ser destruído. Ele está dizendo também que ele vai ser salvo e vai salvar sua casa. O mundo diz, isso é insano. Eles riam de Noé. Eles viviam a vida como se nada tivesse acontecendo. Como pode isso? Isso não faz sentido para nós. Ainda podemos refletir um pouco mais. A construção da arca, irmãos, era alguma coisa que era terrível contra a natureza humana por outros aspectos.
o mundo todo ia ser destruído. Ele disse, não é possível isso. Sabe por quê? Nunca aconteceu antes. Como é que isso vai acontecer? Eu nunca vi isso. Isso é contra a nossa razão, isso é contra a nossa percepção. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer que nunca aconteceu antes. Não há registro na história, não há registro no mundo acerca dessas coisas. Como eu vou acreditar nisso? O professor de história formado na UFPE vai dizer, isso não está na história, está fora, isso não tem fundamento. Você deve ser contra isso. Outra coisa, irmãos, perceba que eles vão dizer assim, ora, a misericórdia de Deus foi engolida por sua justiça, Ele vai destruir o mundo. Ora, Deus não é o Deus de amor, não é o Deus da misericórdia. O que Deus quer é que todo mundo se ame, que cada um viva a vida como quer, não há regra. Ora, a justiça vai engolir a misericórdia, como isso pode acontecer? Terceiro, imagine, irmãos, eles vão viver numa arca como numa prisão, sem conforto ou sem luz. Por que eles vão fazer isso? No meio de animais, todos os tipos de bestas. Quanto tempo não se sabia? Perceba, irmãos, a razão teria dito e falou a Noé, é melhor morrer com os homens do que viver no meio de animais. A lógica diria, morra com os homens, é melhor morrer com eles do que viver no meio de animais. É melhor morrer livre do que morrer como um prisioneiro numa arca. É melhor morrer da companhia de pessoas do que morrer sozinho. Se Deus quisesse salvar, Ele usaria outros meios, Ele não faria dessa forma, Ele não faria isso. Ele não teria feito assim. A razão também diria Noé, ora Noé, você vai servir de chacota por 120 anos. E se Deus alterar o propósito dele? E se não vier dilúvio? Não veio durante todo esse tempo. E se por acaso vier, quando vier, e a gente entrar na arca, e a arca estourar no bico, na ponta de uma montanha, não vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Eu vou deixar a palavra de Deus de lado e eu vou seguir com o mundo. É mais seguro com a razão e a lógica do mundo do que fazer o que Deus mandou fazer. Esse é o grande desafio. Essas considerações, irmãos, poderiam ser impedimentos para a fé de Noé. Imagine os conflitos que passaram na mente dele. Diante de tudo aquilo que ele podia pensar e imaginando tudo aquilo que os outros poderiam falar a ele. Sabe o que é a grande maravilha, irmãos? O que nós vemos em Noé, nós veremos em Abraão e veremos em outros homens santos. Deus disse, eu vou cumprir. Abraão saiu de uma cidade e foi para uma outra cidade que ele não sabia onde era. Porque Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma cidade que eu
te mostrarei. Essa doutrina, irmãos, né, ela descobre a fraqueza de muitos homens, a fraqueza da nossa própria fé. Porque se a doutrina do Evangelho ela anda junto com as afeições naturais, não é? Nós devemos sempre pensar assim: as minhas afeições têm de estar para aquilo que Deus me mandou fazer, não para aquilo que eu sinto ou vejo ao meu redor. Se tudo se levanta contra aquilo que Deus mandou, eu vou dizer, vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. É mais seguro do que caminhar com o mundo, na disposição do mundo. Você lembra da história do Antigo Testamento? Em muitos momentos, Deus ameaçou destruir grandes monarcas do antigo, da história antiga. Deus ameaçou destruir a Síria, os caldeus, os persas, os gregos, os romanos. A razão duvidou disso, mas a fé creu nisso. E foi feito, como Deus disse. Os reinos caíram, todos eles, não ficou um. O Senhor diz que a sua igreja vai ser edificada. Aí você olha para o mundo ao seu redor, vê um governo crescendo contra os valores da igreja. Não precisa temer. Confia na palavra de Deus. Não há razão para ter medo. Confia na palavra de Deus. Não há razão para temer. A gente olha para o sacramento, que no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós participaremos juntos no culto da noite. Deus diz, irmãos, Cristo está no sacramento, verdadeiramente e realmente Ele está presente na alma e para a alma dos cristãos. O sentido carnal nega isso. A razão natural não sabe como. Como faremos como aqueles em João 6,32. Como ele vai nos dar carne para comer? Mas a fé crê e sabe como. Mesmo que os sentidos não possam expressar, espiritualmente, o Senhor está presente nos sacramentos. Não que o pão se torne o seu corpo, nem que o vinho se torne o seu sangue, mas o Senhor está presente verdadeiramente e realmente, e pela fé nós comemos. Nós nos alimentamos. No meio de tudo isso, irmãos, Noé também nos dá uma lição extraordinária aqui. Deus disse o seguinte a Noé: eu vou te salvar e salvar a tua família, e vou assegurar que vocês não vão perecer. Entretanto, faça uma arca. Faça uma arca.
embora ele soubesse que Deus ia salvá-lo, ele foi persuadido a usar os meios que Deus determinou para ele. Ele estava certo que Deus ia salvá-lo. Entretanto, ele usou os meios que Deus ordenou para ele. Ele poderia ter dito para si mesmo: Deus disse e se obrigou pelo pacto que ele me salvaria. Agora, se eu não fizer a arca, a sua palavra é a sua palavra, e ele vai se manter naquilo que ele prometeu. Ele disse que me salvaria e salvaria a minha casa. Então, se eu não fizer a arca, não tem problema nenhum, está tudo ok. Ele não se convenceu apenas de que Deus disse isso, ele se convenceu dos meios que Deus ordenou a ele. Ele se convenceu disso tudo, irmãos. Ora, preste bem atenção, irmãos. Preste atenção nas palavras de William Perkins. Noé não vai se apartar da palavra de Deus, nem dos meios que ele lhe deu. Ele, Noé, depende da palavra de Deus para a sua segurança, mas não da mera palavra sem os meios. Sem os meios. Embora você esteja certo de sua salvação, você precisa usar os meios para a sua salvação. Embora eu esteja seguro da minha fé, mas eu sou assegurado da minha fé por meio da palavra de Deus, que é revelada a nós. Se Deus dissesse a você, você vai ser salvo, Ele disse por meio de quem você seria salvo e como você seria salvo. Você não vai escolher outro meio senão aquele que Ele determinou para a sua salvação. O Senhor, desde toda a eternidade, uniu, irmãos, os fins e os meios. O que Deus uniu, o homem não pode separar. O que Deus uniu, o homem não pode separar. É engraçado, a gente fala, eu sou salvo, mas eu não venho para o culto público, que é o meio pelo qual o Senhor fala com a sua igreja. Eu fui salvo, mas eu não quero participar do sacramento da mesa do Senhor, em que eu sou alimentado espiritualmente pelo Senhor. Eu creio que eu sou salvo, mas eu não quero participar dos meios que Ele mesmo determinou. Jesus disse que ia salvar. O Senhor disse que ia salvar e disse como ia salvar. Eu me lembro muito bem da história aqui, já partindo para o encerramento, nossa breve reflexão nesse tópico, né? Lembrando aqui das palavras lá do texto de Atos, quando Paulo está saindo, indo para a Espanha, né? para Roma, vamos chamar assim. Ele está nessa viagem, saindo de um lugar a outro, né? E há uma grande tempestade. Você lembra muito bem dessa narrativa? E ali a tempestade, Paulo havia dito, não saia, que estava vindo um grande vento. Mesmo assim eles saíram. De repente o navio começa a dar sinais que ia ser destruído, ia bater nas pedras, ia se acabar, ia morrer todo mundo. O Senhor chega e diz o seguinte a Paulo em sonho. O Senhor apareceu a mim, diz Paulo, e disse que ninguém vai se perder. O que acontece? Quando eles começam a se aproximar da costa e o navio vai estourar nas pedras, o que é que eles pensam?
vamos pegar madeira, né? E vamos nos safar nela, nós vamos escapar nela. Eles tentam sair de dentro e fugir para tentar salvar a sua própria pele. Paulo disse: se vocês não permanecerem aqui, vocês vão morrer. Ora, Deus disse a ele: ninguém vai se perder, mas se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vocês vão morrer. Se vocês pularem, se vocês não fizerem o que eu estou dando a ordem, ninguém vai escapar. Mas Deus disse a ele: ninguém vai se perder. Mas Deus disse a ele: usa o meio certo para que ninguém morra. Deus disse que nós seríamos salvos. Ele nos deu sua palavra e os sacramentos. Para onde eu vou? A minha fé não vai ser manifestada, porque eu vou fazer o que eu quero, porque criei que Deus me salvou, porque eu faço o que Ele me manda fazer. Eu vou salvar a tua casa, Noé. Agora faz uma arca. Faz uma arca. Noé creu. O Senhor disse que salvaria e abençoaria a nossa casa. Ensina a palavra aos teus filhos. Ora com eles e por eles. Traga-os à igreja. Os conduza ao Senhor. Não creia apenas sem usar os meios que Deus mandou. O que Ele uniu, não separe o homem. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Nós te damos graças, ó Deus bendito, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a confiar em Ti tão somente. Tem piedade da nossa alma, Senhor. Nós temos uma tendência tão profunda em nossa alma de nos apartarmos dos meios que o Senhor nos deu. E mesmo assim acreditamos que a nossa salvação existe, porque cremos que o Senhor falou, mas não cremos nos meios que o Senhor ordenou para a nossa própria vida. Tem piedade de nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Renova a nossa fé, renova a nossa alma pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.